Meu nome é Feliciano, esse é o canal A Hora do Além. Nesse vídeo, eu trago 2 relatos que aconteceram na Páscoa, para esse especial, nesse domingo de Páscoa. Então fiquem agora com os relatos dos inscritos Nazaré e Jorge. Olá a todos, o meu nome é Nazaré. Eu sou aqui de Limeira, São Paulo. Por muitos anos eu trabalhei como enfermeira na Santa Casa de Limeira. Eu era responsável pelo setor da ala infantil, crianças que ficavam na ala tanto do plano médico quanto pelo SUS. Eu já presenciei muitas coisas sobrenaturais, mas esse relato que eu trago para vocês aconteceu em uma madrugada de Páscoa. Eu fui escalada para trabalhar na madrugada de sábado para domingo, na Páscoa, no ano de 1986. Eu me lembro que naquela época, muitas crianças haviam ficado internadas por problemas respiratórios, devido a uma forte gripe que assolava a cidade. Iniciei meus trabalhos às 18 horas. E encerraria meu turno às 6 horas da manhã, já na manhã de Páscoa. Tudo correu bem, até por volta de umas 11 horas da noite. Naquela época não é como hoje, tudo digitalizado, tínhamos apenas a comunicação por um telefone. Uma das enfermeiras, a qual eu era designada para passar o trabalho, me disse que havia passado por um corredor e havia notado algo estranho. O prefeito da cidade, o qual ajudava muito a Santa Casa naquela época, e eu não posso dizer o nome, havia deixado engradados de chocolates e bombons para as crianças que estavam internadas no hospital, entidades assistenciais e pessoas de várias denominações religiosas haviam deixado essas lembranças para as crianças. Ela disse que passando no corredor onde ficava o refeitório, no local onde havia deixado engradado com os chocolates, ela disse que a luz começou a piscar. Vocês lembram que naquela época eram aquelas luzes que tem até hoje, luzes amarelas. Quando ela me disse que passou pelo local e viu as luzes piscando, eu até não achei nada anormal e não levei muito a sério. Continuei os trabalhos. Por volta da meia-noite, eu fui fazer a última checagem e levar o café para os pais que acompanhavam as crianças. Fui no setor infantil. Para passar no setor infantil, eu tinha que atravessar o segundo setor e passar na frente do refeitório, onde estavam as lembranças das crianças, que seriam entregues de manhã. Caminhando, passei pelo segundo setor. Quando eu estava chegando no corredor que dava acesso ao refeitório, eu vi um garoto. Eu me lembro bem que esse menino estava descalço, era um menino negro, apenas com um short branco. Ele não estava vestindo nenhuma roupa, nada que cobrisse o seu corpo. E geralmente os hospitais são muito frios, e naquela época não era diferente. E eu também fiquei muito apreensiva, pois ele poderia ser uma das crianças que estavam com a tal gripe. E isso poderia piorar a sua situação. Comecei a gritar: "Menino, volta para o seu quarto. Qual ala você está? Você sabe qual é o número do quarto? Você está com a sua mãe?" Ele ficou parado, me olhando, com um olhar muito triste, e saiu correndo. Eu comecei a correr atrás dele pelo corredor, gritando e chamando, para que ele viesse falar comigo, mas ele continuava correndo. Ele virou, em uma certa hora, à direita. À direita dava acesso a um dos locais mais sinistros do hospital, um necrotério. Aí que eu fiquei assustada, pensando que algum funcionário poderia ter deixado a porta aberta e a criança poderia se perder lá. Quando virei à direita no mesmo local que ele entrou, percebi que a porta do necrotério estava fechada e o garoto não estava ali. Não havia como ele ter ido para outro lugar, só se ele tivesse evaporado, pois era apenas uma porta central. Não havia janelas e mais nenhum local que dava acesso à área do necrotério. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça e fiquei pensando: meu Deus, o que será que aconteceu? Será que eu estou alucinando? Voltei novamente a meus afazeres e finalizei a entrega de café para os pais e acompanhantes das crianças do setor infantil. Aquilo ficou na minha mente durante o restante do turno. Eu tinha muita amizade com o segurança da época, que era o seu João, um senhor muito simples, que já trabalhava na Santa Casa há muitos anos. Eu fui tomar um café por volta de umas 4 horas da manhã e ele estava na sala do café.
Eu contei para ele o que eu havia visto. Eu não dei a descrição do menino, apenas contei que encontrei um menino com short branco. Ele me ouviu atento e sério. Quando terminei de contar o que aconteceu, ele me olhou e disse: Nazaré, por acaso esse menino que você viu é um menino negro com short branco? Eu fiquei ali parada, gelada, assustada e disse sim. Mas como o senhor sabe se eu não descrevi o menino para o senhor? Ele olhou e ao mesmo tempo sorriu dizendo: Isso é normal, todos nós vemos esse menino aqui. Se você não viu, um dia você ainda vai encontrar. Ele levou um pouco na brincadeira, mas eu fiquei muito assustada. Foi uma coisa que mexeu muito comigo. Alguns outros relatos, como eu citei no início da minha história, me assustaram muito, mas isso me assustou e me deixou pensando. O que será que aconteceu, que essa criança está presa lá, se essa criança ainda está lá? Durante todos os anos que eu trabalhei nesse local, eu não ouvi novamente. Mas sempre durante os anos alguém chegava falando que havia visto esse menino negro do short branco. Eu gostaria muito de saber a história desse garoto e o que aconteceu. Infelizmente isso eu não saberei, mas eu oro todas as noites para que a sua alma descanse. Acredito que ele estava ali, olhando aqueles chocolates, aqueles bombons. Ele pode estar ali preso, achando que ainda está vivo e não entendendo o que está ali. Bom, esse foi o meu relato. Agradeço a todos vocês por terem ouvido a minha história. Deus abençoe a todos e a você, Feliciano. Aconteceu comigo em um dia de Páscoa, em um sábado de aleluia, no ano de 1990, eu voltava para casa do trabalho, em São Paulo. Para chegar na minha casa, demorava 3 horas com a condução. Assim que desci a rua da minha casa, era na madrugada, por volta de umas 3 horas. Eu vi que 2 moças estavam colocando alguma coisa na esquina, na encruzilhada. Quando elas me viram, saíram correndo. Eu, curioso, fui ver o que era. Era um trabalho. Havia chocolates, bombons, champanhe, entre outras coisas. Eu naquela época não acreditava em nada do sobrenatural, então achei um desaforo. Eu não tinha nada para comer em casa, nem um bombom sequer, e aquelas coisas ali estragando na esquina, não pensei 2 vezes. Peguei uma caixa de bombons e fui para casa. No caminho, eu comi alguns bombons. Cheguei, guardei a caixa de bombons na geladeira e fui me deitar. Acordei com uma febre muito forte. Sabe aquela febre que debilita você? Assim que a minha mãe foi me chamar para almoçar, eu não conseguia me levantar da cama. E a partir dali, eu fui me debilitando durante o dia. Foi como se eu perdesse quilos e quilos durante algumas horas. Minha falecida mãe, que Deus a tenha, sempre foi sensitiva. Ela sentiu que algo estava errado e me perguntou o que havia acontecido, se eu tinha pegado algo ou tinha feito algo diferente durante a volta para casa. Eu contei que somente havia encontrado, na encruzilhada, um trabalho e pegado os bombons. Nossa, ela só não me bateu porque eu estava doente. Ela repreendeu em nome de Deus e pediu para que eu me levantasse, tomasse um banho e fizesse orações, pois eu havia mexido e pegado algo que não me pertencia, e sim a alguma entidade. Eu confesso que fiquei com medo. Ela me ajudou a levantar. Eu, com muito sofrimento, fui até o banheiro. Ela me deu um banho de sal grosso, pegou algumas ervas que ela sempre cultivava no quintal de casa e me deu outro banho. Nós acendemos velas e fizemos orações que eu não me lembro bem hoje, mas eram orações bem diferentes das orações que eu estava acostumado. Eu sei que aquilo durou até outro dia, aquela sensação que meu corpo estava sendo minado e drenado. Eu não sonhei, não tive pesadelos, mas eu sentia como se alguma presença ficasse próxima de mim. No outro dia não fui trabalhar, acabei perdendo meu emprego. Mesmo eu contando para o meu chefe que estava doente, ele não acreditou. Eu acredito que até a minha demissão e o mal que eu senti naquele dia foi
foi por eu ter pegado aqueles bombons. Eu digo para vocês que até hoje, quando eu vejo bombons daquela marca, a minha boca fica amarga e eu sinto um arrepio geral. Eu sei que o relato é curto, mas para mim foi muito assustador. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Nazaré e Jorge. Gratidão, amigos, por terem compartilhado seus relatos nesse especial de Páscoa. Eu desejo a todos vocês, meus amigos, uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe todos vocês e suas famílias. Eu fico muito grato pela presença de cada um aqui e gostaria de abraçá-los pessoalmente. Espero que vocês gostem do vídeo. Uma ótima semana a todos.